Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Pílulas Antimitos. O assunto de hoje é o assunto do momento, ondas gravitacionais. Então esse aqui vai ser o primeiro capítulo sobre ondas gravitacionais. Nós estamos falando aqui no final de mês de fevereiro de 2016 e recentemente, há pouco mais de uma semana, saiu a notícia na mídia que os cientistas haviam detectado as ondas gravitacionais. Ora, esse assunto não é um assunto trivial. Então você pode imaginar a quantidade de mitos que vai aparecer aí na mídia. Aliás, não é nem questão de mitos. Nesse momento a imagem que eu faço é de um macaco em posse de uma metralhadora destravada, disparando confusão para todo lado. Bom, esse assunto só virou notícia, pois a manchete dizia que as ondas gravitacionais viriam finalmente a comprovar os trabalhos de Albert Einstein. Essa manchete estava querendo dizer o seguinte, voltando um pouco lá para trás, em 1915, Albert Einstein publicou a segunda parte da teoria da relatividade, teoria da relatividade geral, que trata da gravitação. Ondas gravitacionais fazem parte aí desse trabalho do Einstein, da teoria da relatividade geral. O próprio Einstein chegou a duvidar que esse conceito de ondas gravitacionais poderia não passar de um malabarismo matemático, sem correspondência à realidade física. E aí por volta dos anos 30, ele refez seus cálculos lá e acabou com certeza absoluta. Aliás, o Albert Einstein ele sempre tinha certeza das coisas que ele publicava, mesmo antes das comprovações experimentais. Então, em relação à manchete, não é correto falar que essa detecção das ondas gravitacionais vieram a comprovar o Albert Einstein. Está comprovado há muito tempo. Mas não há dúvida que a comprovação experimental acabou por fundamentar de vez a teoria e elevando o Albert Einstein a mais um degrau na torre de marfim dos cientistas. Mas por que essa comprovação é importante? Os físicos costumam dizer que nenhuma teoria é totalmente comprovada até que se observe as suas predições em experiências, seja de laboratório ou em campo. E é por isso que é importante a detecção das ondas gravitacionais. Agora você deve perguntar, por que demorou tanto tempo para se detectar as ondas gravitacionais? A resposta é muito simples, pois a força da gravidade é uma força muitíssimo fraca, estupidamente fraca. Se comparada com uma outra força da natureza, o eletromagnetismo, a gente vai ver que a força eletromagnética é 10 a 43 vezes mais forte do que a força da gravidade. Você fala, mas que força da gravidade é fraca? Eu caio da cadeira, caio do mundo, me esborracho inteiro. Força da gravidade é força de atração entre massas. Então quando você cai da cadeira, cai da escada, está havendo atração entre você e a Terra. Você atrai a Terra e a Terra atrai você. Como a massa da Terra é muito mais forte, você acelera em direção à Terra. E a Terra acelera muito pouco. Ora, no momento que você é atraído pela Terra, você está sendo atraído por todas as rochas, todas as montanhas, todos os oceanos, toda a massa do planeta Terra. Então a força da gravidade é fraca, mas a massa da Terra é muito forte. E é por isso que a gente sente a força da gravidade. Se você ainda não acredita que a força da gravidade é uma força muito fraca, faça a seguinte experiência. Pega um pente de plástico, passe no cabelo aí num dia de preferência seco e frio e corte pedacinhos de papel, pequenos pedacinhos de papel, e você vai ver que o pente atrai os pedacinhos de papel. O que está acontecendo nesse momento é que a força eletromagnética, manifestada através da eletricidade estática, está atraindo os pedacinhos de papel. Ou seja, um simples pente com as cargas alteradas momentaneamente está vencendo toda a força da gravidade. Então é por isso que demorou para detectar as ondas gravitacionais. Pois se a força da gravidade é uma força muito fraca, as ondas gravitacionais são de pouca intensidade. Para se detectar ondas gravitacionais, é necessário duas coisas. Ou um detector, um laboratório extremamente sensível e sofisticado, ou um evento gravitacional de extrema intensidade. Ou melhor ainda, as duas coisas. O laboratório nós já temos, quer dizer, nós não, os americanos. Existe um laboratório chamado LIGO. LIGO, the Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Ou Laboratório de Detecção de Ondas Gravitacionais através de interferômetro laser. Esse laboratório tem dois detectores. Um no extremo noroeste dos Estados Unidos, no estado de Washington, e um outro na Louisiana, no extremo sudeste. Os detectores são constituídos de dois espelhos gigantescos separados por 4 quilômetros. Para você ter uma ideia da sensibilidade desse detector, ele é capaz de detectar uma alteração de distância entre os espelhos da ordem do núcleo do átomo.
Mesmo antes do LIGO, já haviam cientistas construindo equipamentos no sentido de detectar as ondas gravitacionais. Esse nosso amigo aí construiu esse cilindro de alumínio. A sensibilidade desse equipamento é da ordem de... Não, eu vou deixar o professor Alex Filipenko passar essa informação para vocês. 1/1,000,000th of the diameter of a proton. Is he crazy or what? Obviamente, essas medidas não são obtidas através de régua, trena. Quem mede essas diminutas variações é o interferômetro. No LIGO, o laser do interferômetro está calibrado em fase e os canhões a laser estão posicionados perpendicularmente um ao outro. Na passagem das ondas gravitacionais, ocorre uma deformação cíclica no espaço-tempo, ora no sentido vertical, ora no horizontal. O comprimento de onda desse laser é muito pequeno. Afinal de contas, trata-se de luz. Então, uma pequena alteração já é suficiente para tirar os fachos de laser de fase e é aí que se observa a passagem das ondas gravitacionais. Vale a pena ressaltar que não é o equipamento, não é o interferômetro que se distorce num sentido ou no outro, é o próprio espaço. Apesar de toda essa sensibilidade, o LIGO ainda não havia detectado ondas gravitacionais. Isso até setembro de 2015, onde um evento gravitacional de extrema intensidade, que ocorreu a 13 bilhões e meio de anos-luz daqui, dois buracos negros colidiram e produziram aí uma alteração na malha do espaço-tempo, que viajou através do universo, chegou até nós em forma de ondas gravitacionais. Então, essas ondas foram detectadas em setembro de 2015, e só agora vieram a ser publicadas depois os cientistas ficam lá fazendo e refazendo suas observações para ter certeza do que estão falando. O que aconteceria se nessa sala estivessem passando ondas gravitacionais com uma intensidade perceptível? Por exemplo, com esse balão. As ondas gravitacionais iam distorcer esse balão. Primeiro nesse sentido, depois no sentido oposto, repetindo os ciclos, até que as ondas gravitacionais perdessem a energia e a malha do espaço-tempo dessa sala ia voltar como estava antes. Muita gente deve perguntar, falar, eu entendi que as ondas gravitacionais têm pouquíssima intensidade. Mas, ora, o Sol está tão próximo da gente, como até agora não foi possível detectar as ondas gravitacionais que vêm do Sol. Isso porque as ondas gravitacionais só aparecem quando o evento é mais ou menos caótico, assimétrico. O Sol, apesar de ter um período de rotação em torno do seu eixo, não causa muito distúrbio aí nessa malha do espaço-tempo. Então é por isso, apesar da massa enorme e da pouca distância que o Sol está da Terra, ele não se movimenta, não tem um movimento no espaço-tempo suficiente para criar ondas gravitacionais. Bom pessoal, então vamos terminar aqui o primeiro capítulo de ondas gravitacionais, onde não se colocou muita novidade. O que a gente falou aqui mais ou menos que saiu aí na mídia. Agora, para quem estiver interessado em saber um pouco mais a respeito, o próximo capítulo, Ondas Gravitacionais 2, vai entrar um pouco mais aí profundamente no aspecto de gravitação, tanto a do Isaac Newton como a do Albert Einstein. Então pessoal, obrigado e assista ao próximo capítulo Ondas Gravitacionais 2.